Bom dia, vamos continuar aqui o material. Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem, bem mesmo. Tá, então começa aí a parte aí da apostila que nós vamos discutir sobre o crime doloso e o crime culposo. Eu acho que na aula passada a gente já deu uma passada no crime doloso. Só ver o que tem para revisar. O dolo e a culpa são o que pode chegar a elementos subjetivos do tipo penal, com o finalismo de Hans Helsing. O dolo e a culpa, elementos subjetivos, foram transportados da culpabilidade para dentro do fato típico da conduta. Assim, a conduta no finalismo não é mais apenas objetiva, sinônimo de ação humana, mas sim ação humana dirigida a um fim, ilícito ou não, que é a teoria do finalismo. Vamos estudar cada um dos elementos separadamente. E a gente viu aí o crime doloso, né? Então, temos o dolo, é o elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade humana, livre e consciente de praticar o crime, que é o dolo direto. Ou assunção do risco produzido pela conduta, dolo eventual, conforme no artigo 18 do Código Penal. Então, no artigo 18 nós temos, diz-se crime doloso, quando a gente quis o resultado, ou seja, ele quis a finalidade daquele resultado, ou assumiu o risco de produzi-lo, que é o dolo eventual. Se você quis o resultado, você estava cometendo o dolo direto, o dolo natural, né? Quero matar, fui lá e matei. Dolo indireto, eu, na verdade, quero fazer uma agressão grave na pessoa, né? Eu vou ali, mas o meu intento não é matar ela, é fazer uma agressão física, né, grave, não é leve. Só que eventualmente a pessoa faleceu. Então, assumir o risco daquilo acontecer, sabe? Eu sei que eu dando um tiro na pessoa, eu dando uma facada na pessoa, pode ficar gravemente ferida, né? Uma agressão grave, ou posso responder pelo homicídio. Como assumir o risco, então também é doloso, é um crime também doloso, só que um dolo eventual. O dolo direto é um elemento subjetivo clássico do crime. É composto pela consciência de que a conduta pode lesar o bem jurídico, mais a vontade de lesar esse bem jurídico. Esses dois elementos, consciência, que pode lesar o bem jurídico, mais a vontade, foi algo que se chama de dolo natural. Em épocas passadas, quando se entendia que o dolo pertencia à culpabilidade, a esses dois elementos, consciência e vontade, era acrescido mais um elemento, que era a consciência da ilicitude. Esse era o chamado dolo normativo. Assim, para que o dolo ficasse caracterizado, era necessário comprovar que o agente teve não só vontade livre e consciente de alcançar o resultado, mas também comprovar que o agente sabia que sua conduta era contrária ao direito. Quando se entendia que o dolo fazia parte da culpabilidade, nós tínhamos três partes: consciência, vontade e consciência da ilicitude, ou seja, consciência, né, a vontade de fazer aquilo e consciência de que aquilo era errado para você ter o dolo. Então você tinha que ter, né, as três partes para você dizer, não, esse é um crime doloso. Ele tinha consciência, ele tinha vontade de fazer aquele resultado e sabia que aquilo era ilícito. Então o crime doloso era mais restrito, você acusar alguém como crime doloso. Atualmente, com a transposição do dolo e da culpa para o fato típico, em razão da teoria finalística, os elementos normativos do dolo ficaram na culpabilidade, de maneira que a chamada consciência da ilicitude da conduta não mais é analisada dentro do dolo em si, mas na culpabilidade. Para definir, portanto, se o fato constitui um crime doloso, uma conduta dolosa, não é necessário hoje saber se a gente tinha consciência de sua conduta era contrária ao direito, o que só será analisado na culpabilidade. Desta maneira, podemos dizer que no finalismo o dolo é natural e no casualismo o dolo é normativo. Desta maneira podemos agir. O dolo direto pode ser ainda de segundo grau ou de consequências necessárias. Neste caso, a gente não deseja a produção
do resultado, mas aceita o resultado como consequência necessária dos meios empregados. A consciência da ilicitude, inclusive, pode ser... Bom, Oi. essa consequência necessária seria o mesmo que dolo eventual ou não? Não. Não. O dolo eventual se assumiu o risco. Aqui é o dolo direto, ele pode ser ainda de segundo grau. Existe o dolo direto de segundo grau. Seria o seguinte. Eu acho que aquele exemplo que eu dei agora há pouco da pessoa dar um tiro, dar uma facada, está mais para esse conceito aqui de dolo direto de segundo grau. Porque o que a gente está vendo aqui é que tem as consequências naturais dos meios que a pessoa empregou. Acho que o dolo eventual é outro tipo. A gente vai, se não der exemplo, a gente monta o exemplo aqui. Ok. Mas o dolo eventual, ele está mais assim, na verdade, assim, há uma probabilidade de ocorrer, né, um determinado resultado finalístico daquilo ali. Só que há uma probabilidade também de não ocorrer, mas eu assumo o risco, né? Então, o dolo eventual. Eu acho que o dolo eventual está mais assim, quando você vai, sei lá, vai dar um tiro numa pessoa e tem pessoas ao redor, tá no mesmo grupinho ali. Em relação às pessoas que vieram a falecer, o dolo é eventual, né? Porque correu o risco. Agora, no caso da mesma pessoa, der o tiro, estava com a intenção de só fazer uma lesão grave nela, mas ela acabou falecendo, está mais para dolo direto de segundo grau. Por quê? Qual o conceito dele? O dolo direto de segundo grau, ou de consequências necessárias, neste o agente deseja a produção do resultado, mas aceita o resultado como consequência necessária dos meios empregados. Sim, porque, na verdade, assim, vários dos conceitos que a gente vai ver aqui são muito, né, muito fluidos. E, por Eu exemplo, acho que eu entendi. Ó, deixa eu falar o que eu entendi. Faz um exemplo aí. Por exemplo, é bem esse exemplo que você falou aí, ó. Por exemplo, o eventual, você chega ali, você vai estar com o intuito de matar uma pessoa e você, por exemplo, atira nela e ela corre. Aí eu atiro. Aí acabou acertando alguém. O meu intuito não era acertar aquela pessoa de modo nenhum, mas eventualmente aconteceu isso. Já esse outro aqui, ó, você tá ali, vê a pessoa, diz, eu vou atirar nele, tanto faz se ele tá no meio das pessoas ou não. Ou seja, foi ele aceitou o resultado como consequência. Ele disse, dane-se que o cara tá ali, eu vou atirar e quem tiver no meio vai tomar também. Então ele viu que poderia causar risco a outras pessoas e mesmo assim ele assumiu a consequência, né, dos meios empregados, que no caso seria o quê? Ele com a arma atirar sabendo que poderia atingir outra pessoa. Então, no outro, o eventual, ele não tem a intenção em nenhum momento. Aí pode acontecer. Se aconteceu sem intenção, eventual. E aconteceu, ele tendo a consciência de que ele vê a pessoa e diz, não, dane-se, está no meio ali, não vou esperar ele sair, não. Então, ele se tornaria esse consequência necessária, ou segundo grau. Pelo menos foi o que eu entendi. Não, mas está correta essa interpretação. Porque, de novo, essas conceituações, algumas vão se mesclar, assim, serve para uma, serve para outra. Você vai ver ali que depois o dolo direto também vai ter outro nome, né? Na verdade, assim, tem que estar atento para sempre, assim, aqueles bem discrepantes para marcar na hora da prova, mas tem várias conceituações. Não é só de dolo, não. No direito penal tem a hora lá que você pega a prova na área da magistratura, Ministério Público, o cara fala um negócio, você fica, cara, o que é isso aqui? Nunca ouvi falar. Tipo, teoria, assim, inclusive tem um livro, Teorias Inusitadas no Direito Penal. Por exemplo, já caiu em prova para falar sobre prova discursiva, para falar sobre a teoria da graxa no direito penal. Aí, onde que eu vou? Estão consertando carro, é?
Pois é, direito penal tem muita conceituaçãozinha. Mas é bom que a gente vai memorizando aos poucos, né? Teu dolo direto de segundo grau, né? Ainda de segundo grau, com consequências necessárias. Porque isso às vezes pode cair numa prova discursiva, né? Fale sobre isso. Você, opa, lembro do exemplo, coloca lá. Exemplo, vamos ver o exemplo aqui. Imagine o caso de alguém que, querendo matar certo executivo, coloca uma bomba no avião em que este se encontra. Ora, neste caso, a gente age com dolo de primeiro grau em face da vítima pretendida. É aquilo que você deu exemplo mesmo, pois quer sua morte. E o dolo de segundo grau em relação aos demais ocupantes do avião, pois é certo que também morrerão, embora este não seja o objetivo do agente. Então, o dolo de segundo grau é que é esse exemplo do avião, né? Você vai matar o cara, mas, felizmente, você sabe que se explodir um avião no ar, vai morrer outras pessoas juntos. Ainda na doutrina, a doutrina chama de dolo indireto, ainda o que a doutrina chama de dolo indireto. Dolo indireto se divide em dolo eventual e dolo alternativo. Vamos tentar ver os exemplos dele. O dolo eventual consiste na consciência de que a conduta pode gerar um resultado criminoso, mas a assunção desse risco, mesmo diante da probabilidade de algo dar errado, trata-se de hipótese na qual a gente não tem vontade de produzir resultado criminoso, mas analisando as circunstâncias, sabe que este resultado pode ocorrer e não se importa, age da mesma maneira. Vamos ver o exemplo antes de a gente tentar elaborar o nosso exemplo. Imagine que Renato, dono de um sítio e apreciador da prática de tiro esportivo, decide levantar sábado pela manhã e praticar tiro no seu terreno, mesmo sabendo que as balas possuem longo alcance e que há casas na vizinhança. Renato até não quer que ninguém seja atingido, mas sabe que isso pode ocorrer e não se importa. Pratica a conduta a si mesmo. Neste caso, se Renato atingir alguém causando-lhe lesões ou mesmo a morte, estará praticando homicídio doloso por dolo eventual. No dolo alternativo, vamos ver o dolo alternativo. No dolo alternativo, a gente pratica a conduta sem pretender alcançar um resultado específico, estabelecendo para si mesmo que qualquer um dos resultados possíveis é válido. Exemplo: José atira uma pedra em Maria, querendo matá-la ou lesioná-la, tanto faz. Ou seja, José não possui a intenção específica de matar, mas também não possui a intenção específica de lesionar. O que José pretendia apenas é causar dano a Maria. Então, ele deu os dois exemplos bem claros. Então, o dolo, aquele que a gente conversou do dolo indireto, ou dolo de segundo grau com consequências, do avião, né? A pessoa botou a bomba, sabe que se explodir o avião vai morrer outras pessoas. O dolo eventual é aquele que você não quer o resultado, está lá praticando tiro, mas pode, né, vir a atingir alguém, então você assume o risco. E o dolo alternativo é tanto faz uma coisa ou outra, né? Você aceita, ou vai matar ou vai ferir ela. Aí também poderia dar, no caso aí, nesse dolo eventual, o dolo alternativo, aliás, um cara que joga o carro em cima do outro, né? Que aí você pode ou matar ou lesionar a pessoa. Você não interessa, quer causar o dano. Já tem alguns casos assim, né? A pessoa fica revoltada, joga o carro em cima da outra pessoa. Teve um caso agora, eu acho, um dia desse aí, que um Uber jogou o carro em cima de uma pessoa aí, acabou matando a pessoa na frente da delegacia ainda. Foi meio estranho. O cara estava indo para a delegacia, que já tinha dado o rolo. Então vamos para a delegacia. Na hora que o cara saiu, o passageiro saiu, já estava na delegacia para resolver o negócio. Na hora que o cara saiu, o Uber foi lá e acelerou o carro e imprensou o cara na grade, lá no muro. Perdeu o controle e faleceu. Ou seja, esse aí é o dolo. Não sei se seria eventual, mas, né, características do eventual com alternativo, né? Acho que está mais para alternativo mesmo. Agora vamos ver vários difícil, tipos né? Uma coisa muito... O ruim é que é subjetivo. Você não tem como realmente afirmar. A pessoa pode ali dizer,
eu vou matar esse desgramado agora e acelerar em cima da pessoa, e na hora de dizer, não, eu não tinha intenção de matar, não. Então é uma coisa muito subjetiva, né? Pra tu Porque na poder verdade só... só vai saber na oitiva e mesmo assim a pessoa ainda pode mentir, ainda pode. Mas tem as perguntas Então, certas para fazer, né? para descobrir a verdade, né? Quando você vai, né, ficando craque em fazer oitiva, né? Você é delegado ali a fazer oitiva na delegacia, ou é o Ministério Público acostumado a fazer júri, juiz, você vai pegando os macetes e não tem Os jeito. promotor, né? A verdade vai aparecer, né? Você vai fazendo as perguntas, rodeando o cara, daqui a pouco ele larga a verdade. Ó. Já fui em audiência que eu via, a pessoa perguntava e tal, dava um rodeio e tal, você via que ele era muito bom em fazer pergunta, porque ele botava a pessoa em contradição. Não, mas peraí, você falou isso, então... O promotor também faz isso, né? Aham. Mas Caraca, legal. essa audiência era de direito do trabalho. Assim, o juiz era bom. Ele fazia as perguntas com calma, 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 daqui a pouco falava, mas peraí, você acabou de falar para mim 3 perguntas atrás isso e aquilo outro. Ou é isso ou é aquilo outro. Ou é isso ou é aquilo que você falou. Aí a pessoa ficava, tu via, tipo, caiu na mentira. Aí, né, falava, aí ia, negociava. Justiça do trabalho também tem isso, muito auditivo. Vamos, vários tipos de dolo aqui. O dolo pode ser ainda o dolo genérico. Atualmente, com o finalismo, passou a ser chamado simplesmente de dolo, que é basicamente a vontade de praticar a conduta descrita no tipo penal sem nenhuma outra finalidade. Dolo específico ou especial, fim de agir. Em contraposição ao dolo genérico, nesse caso, o agente não quer somente praticar a conduta típica, mas o faz por alguma razão especial, com alguma finalidade específica. É o caso do crime de injúria, por exemplo, no qual o agente deve não só praticar a conduta, mas deve fazê-la com a intenção de ofender a honra subjetiva da vítima. Dolo direto de primeiro grau. Trata-se do dolo comum, aquele no qual o agente tem a vontade direcionada para a produção do resultado, como no caso do homicida, que procura sua vítima e a mata com disparos de arma de fogo. Dolo geral por excesso, dolo geral por erro sucessivo ou aberrácio causa. Ocorre quando o agente, acreditando ter alcançado seu objetivo, pratica nova conduta, com a finalidade diversa, mas depois se constata que esta foi a que definitivamente causou o resultado. Trata-se de um erro na relação de causalidade, pois embora o agente tenha conseguido alcançar a finalidade proposta, somente alcançou através de outro meio, que não tinha direcionado para isso. Exemplo. Imagine a sua mãe que, querendo matar o próprio filho de 5 anos, o estrangula e, com medo de ser descoberto, joga no rio. Posteriormente, a criança é encontrada e se descobre que a vítima morreu por afogamento. Neste caso, embora a mãe não tenha querido matar o filho afogado, mas por estrangulamento, isso é irrelevante penalmente, importando apenas o fato de que a mãe alcançou o fim pretendido, morte do filho, ainda que por outro meio, devendo, pois, responder por homicídio consumado. Dolo antecedente, atual e subsequente. O dolo antecedente é o que se dá antes do início da execução da conduta. O dolo atual é o que se dá presente enquanto o agente se mantém exercendo a conduta, e o dolo subsequente ocorre quando o agente, embora tenha iniciado a conduta com uma finalidade ilícita, altera o seu ânimo, passando a agir de forma ilícita. Exemplo, esse último caso ocorre, por exemplo, do crime de apropriação indébita, artigo 68 do Código Penal, no qual o agente recebe o bem de boa-fé, obrigando-se a devolvê-lo, mas posteriormente muda de ideia e devolve o bem nas condições ajustadas, passando a agir de maneira ilícita. Agora vamos para o crime culposo. Se no crime doloso o agente quis o resultado, sendo este seu objetivo, ou assumiu o risco de sua ocorrência, embora não fosse originalmente pretendido o resultado, no crime culposo a conduta do agente é destinada a um determinado fim, que pode ser lícito ou não, tal qual o dolo eventual. Mas, pela violação de um dever de cuidado, o agente acaba por lesar um bem jurídico de terceiro,
cometendo um crime culposo. A violação ao dever objetivo de cuidado pode ser de 3 maneiras. Ou seja, a culpa, o crime culposo, ele é bem parecido com o dolo eventual. A diferença é que tem 3 maneiras diferentes, né, do dolo eventual, que a gente vai ver agora. Deixa eu passar aqui. É muito parecido também essa análise, vamos lá. Que é o clássico, os 3 elementos clássicos do crime culposo: negligência, imprudência e imperícia. Negligência. O agente deixa de tomar todas as cautelas necessárias para que sua conduta não venha lesar o bem jurídico de terceiro. É o famoso relapso. Aqui o agente deixa de fazer algo que deveria, ou seja, ele é negligente. Imprudência. Quebrar o cinto da pessoa que está no carro. Uhum. Seria uma negligência? Pode ser. Aí seria negligente. Porque, de novo, aqui nesses 3, negligência e imprudência tem um pouco a ver, mas aí é mais negligência. Imprudente é o cara ultrapassar o sinal vermelho, não? Aí já o cara foi imprudente. Ou ir para alto mar com quantidade de salva-vidas menor do que a quantidade de passageiros. É imprudência. Né? Então, imperícia já é a pessoa tentar fazer uma coisa que ela não tem condições. Dirigir o carro sem ter carteira de motorista. Dirigir um caminhão, um trator, sem ter carteira. Aí é imperícia, né? Não tinha perícia para fazer aquilo. Não tinha as habilitações necessárias de se matar alguém na estrada, bater o carro, fazer um dano ao patrimônio de alguém, vai responder por crime culposo, por imperícia. Vamos ver aqui a imprudência. É o caso afoito, aquele que pratica atos temerários, que não se coadunam com a prudência que se deve ter na vida e sociedade. É que o agente faz algo que a prudência não recomenda. Né? O que é temerário, moça? Temerário é por exemplo, assim, quando você faz uma coisa temerária, é tipo assim, cara, assim, você que está perto da pessoa que vai fazer uma coisa temerária, como tipo assim, você vê, isso daí não era para ter sido feito. Enfim, dá um temor em você. Temerário vem de temor, ter medo, né? É tipo assim, você, sabe, tipo assim, você pegou, por exemplo, e jogou um vaso de um prédio. Assim. Você está vendo uma coisa temerária. A probabilidade de ter alguém lá embaixo, o vaso cair na cabeça de alguém. Está fazendo coisas temerárias. Tipo, dá medo daquilo que você está fazendo, né? Então, deixa eu ver aqui um outro exemplo. Assim, o próprio, aquele dolo lá eventual, é quase é temerário. O cara vai dar tiro no meio da mata, sabendo que tem casas logo depois, está fazendo coisas temerárias. Só que ali foi dolo eventual. Agora, por exemplo, podia ser um culposo, transformar num culposo, se você soubesse que não tem casas ao redor, certo? Não tem. Mas por algum motivo, alguém foi caçar, estava caçando atrás da sua casa. Não tinha casa, você sabia que não tinha vizinhos ali. Então, você não está cometendo dolo eventual, porque você sabe que não tem casa. Ali se tornou dolo eventual, a pessoa dando tiro ali de caça, porque ele sabia que tinha casas e poderia, né, atingir alguém. Agora, se você está num local esmo, né, sabendo que não tem casa, então você vai praticar tiro lá de forma amadora, mas por algum motivo alguém foi caçar, estava lá atrás. Aí já se torna um crime culposo, né, um homicídio culposo. Né? E aí teria que ver se foi imprudência, se foi imperícia. Imperícia não foi, não sei. Teria uma negligência ou imperícia, mas aí mudaria a situação, né? Já não é mais o dolo. Mas era uma Entendi. ação temerária, o cara ficar treinando tiro na mata, né? Mesmo assim é uma ação temerária. Ah, mas não tinha ninguém. Não, mas aí você tem local para treinar tiro, estande de tiro. Pegar a latinha, botar no meio da mata e ficar atirando. Né? Mesmo que a probabilidade da merda é pequena, mas é uma ação temerária. Né? Porque, na verdade, prática de tiro só pode em local de stand de tiro. Né?
Mas no interiorzão o pessoal faz direto, né? Imperícia, placa de trânsito. Tem local lá para o Pará que você passa as placas de trânsito na estrada, né? De quilometragem, essas coisas, tá tudo furado. E o pessoal passa ali, pau. Passa em alta velocidade e tenta acertar, entendeu? E alguns acertam. Vamos lá, imprudência, já lemos. Imperícia. Decorre do desconhecimento de uma regra técnica profissional. Assim, se o médico, após fazer todos os exames necessários, dá diagnóstico errado, condenando alto, quer dizer, concedendo alto, né? Botou alto, mas acho que era alta, ao paciente, e este vem a óbito em decorrência da alta concedida, não há negligência, pois o profissional médico adotou todos os cuidados necessários. Mas, em decorrência de sua falta de conhecimento técnico, não conseguiu verificar qual o problema do paciente, o que acabou por ocasionar seu falecimento, ou seja, uma imperícia. A punibilidade da culpa fundamenta no desvalor do resultado praticado pelo agente, embora o desvalor da conduta seja menor, pois não deriva de uma deliberada ação contrária ao direito. Ou seja, ele responde, mas provavelmente a penalidade, a punição é menor, né? Porque não deriva de uma ação que você queria, né? Ou você cometeu por negligência, ou você cometeu por imprudência ou por imperícia. Então, não é necessariamente assim, eu queria que a pessoa falecesse, né? Eu fiz porque eu quis. Vamos lá, como é que é previsto? A própria culpa, né? Ser culposo já aponta para a pessoa não, de certa forma, não ter uma intenção, né? O termo é esse, culposo, né? Se a gente conhece o conceito da palavra, você se sente culpado. Então, não é se eu quis. Vamos lá. Então, está previsto no 18 do Código Penal, seguinte forma, assim disse o crime. Culposo. Culposo quando o agente que deu causa ao resultado, né, por imprudência, negligência ou imperícia. O crime culposo é composto de uma conduta voluntária, dirigida a um fim ilícito, ou quando ilícito não é destinado à produção do resultado ocorrido, a violação de um dever objetivo de cuidado, que pode se dar por negligência, imprudência ou imperícia, um resultado naturalístico involuntário, o resultado produzido não foi querido pelo agente, salvo na culpa imprópria, nexo causal, que é a relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o resultado ocorrido no mundo fático, e tipicidade, né? O fato deve estar previsto como crime culposo, né? Não como doloso. Que é, de novo, falta umas 3, 4 aulas que a gente conversou sobre o incidente lá de um caso em Santa Catarina. Não tinha previsão do crime culposo, então, felizmente, tem que estar previsto, e não botou aqui, mas tem que estar previsto como crime culposo. Que se só há previsão para aquele crime doloso, então você mesmo cometendo por negligência, imprudência ou imperícia, você vai ser absolvido na sentença. Em regra, os crimes só podem ser praticados na forma dolosa. Só podendo ser punido a título de culpa quando a lei expressamente determinar. Não, tá, ele colocou aqui. Só pode ser punido na modalidade culposa quando a lei expressamente determinar. Essa regra é o parágrafo único do artigo 18. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando praticado dolosamente. Ou seja, se não falou nada, o crime só pode ser praticado dolosamente. Se falar que tem a culpa, aí você também responde. Previsibilidade objetiva. O resultado ocorrido deve ser previsível, mediante um esforço intelectual razoável. É chamada previsibilidade do homem médio. Assim, se uma pessoa comum de inteligência mediana seria capaz de prever aquele resultado, está presente este requisito. Se o resultado não for previsível objetivamente, o fato é um indiferente penal. Por exemplo, se Mário, nas dunas de Natal, dá um chute em João a fim de causar-lhe lesões leves, e João venha cair e bater com a cabeça sobre o motor de um bugre, o
que estava enterrado sob a areia, vindo a falecer, Mário não responde por homicídio culposo, pois seria inimaginável a qualquer pessoa prever que naquele local a vítima poderia bater com a cabeça em algo daquele tipo e vir a falecer. Então também tem que ter a previsibilidade objetiva, né? Não basta ter o resultado naturalístico. Ou seja, naquela situação de imprudência, imperícia e negligência, era impossível medianamente acontecer aquilo, aí você também não vai responder. Né? Seria como se fosse aqueles com causas que a gente estudou, né? Ou seja, a causa posterior de ter ocorrido aquela situação é quase independente da sua, não é é relativamente independente da sua. Então, você cometeu alguma imprudência, né, negligência, imperícia, aí tem que ver, né, se realmente era previsível aquilo. Vamos colocar um caso aqui, deixa eu tentar imaginar aqui um caso, para tentar além desse aí. Por exemplo, sei lá, você vai fazer a unha de uma pessoa. A unha é aquela manicure, né? Fazer manicure ali. Só que aí, sei lá, você não tem a habilitação para fazer aquilo ali, não sei se tem que ter habilitação. E por algum motivo você vai lá sei lá, né, dá um cortezinho ali na unha da pessoa, só que a pessoa, sei lá, é hemofílica, diabética, essas coisas todas. Você agiu com imperícia, você não era habilitado, não tinha um curso para fazer a manicure, aquela coisa toda. Mas qual a probabilidade de você, sei lá, errar, tirar um golpezinho, a pessoa sangrar ali e a pessoa vir a falecer? Muito pequeno, objetivamente. Então, você não vai responder pelo homicídio culposo. É diferente, né, de uma pessoa que não tem habilitação em cirurgia, nem é médico, e fazer, né, resolver fazer uma pequena cirurgia. Há uma probabilidade muito maior da pessoa vir a falecer no local. Aí você vai responder pelo homicídio culposo. Entendeu a diferença? É isso que ele quer mostrar. Tem que ter essa relação de previsibilidade objetiva da sua culpa. Senão, novamente, você não vai responder. Vamos ver, a culpa, por sua vez, se divide em modalidades. Aqui vem de novo aquelas questões que nem tem o dolo, né? O dolo direto, o dolo indireto, o dolo eventual, né? E o dolo alternativo. Aqui tem também da culpa. E a culpa ainda é muito mais complicada, mas vai dar para entender se os exemplos aqui desse material for bom. Culpa consciente e culpa inconsciente. Vamos lá, na culpa consciente, o agente prevê o resultado como possível, mas acredita que este não irá ocorrer. Na culpa inconsciente, quer dizer, ignorância, o agente não prevê o resultado possa ocorrer. A culpa consciente se aproxima muito do dolo eventual, pois em ambos a gente prevê o resultado e mesmo assim age. Entretanto, a diferença é que enquanto o dolo eventual, o agente assume o risco de produzi-lo, não se importando com a sua ocorrência, na culpa consciente, o agente não assume o risco de produzir o resultado, pois acredita sinceramente que ele não ocorrerá. Vamos lá tentar explicar aqui a culpa consciente e a culpa inconsciente. A culpa consciente, não botou aqui, não sei se é o outro conceito, posso estar confundindo, mas a culpa consciente ela tem muito a ver, assim, com a probabilidade pequena daquilo ocorrer. Né? E você acredita que aquilo não vai ocorrer, porque a probabilidade é muito pequena. E você acredita também na sua habilidade, né? Que você é habilitado, que não tem perícia, e mesmo assim as coisas ocorrem. Como é que é a culpa consciente? Seria, sei lá, sinal amarelo. Você viu o sinal amarelo, né? Há uma probabilidade de ocorrer ali, tá para virar vermelho, e aí você, não, eu vou acelerar aqui no amarelo, né? E, sei lá, uma rua, uma coisa muito grande. Então, sei lá, se é um Uber, alguma coisa, e depois vem e bate. Você eventualmente pode, né, responder que você vai alegar que estava, né, amarelo, ficou vermelho na hora que você estava no meio da faixa, e aí a pessoa vem lá e bateu você, o outro vai dizer que você estava no vermelho. Então é uma culpa
né? Quase é uma culpa consciente. Você sabia que estava amarelo, deu aquela acelerada final, então você não imaginaria que poderia dar ruim aquilo ali. Agora, uma culpa jamais de imprudência, de imperícia, não é uma culpa mais consciente, assim, mas jamais, né, uma culpa, assim, para o juiz, para o promotor, você viu que já estava vermelho o sinal, entendeu? Mesmo assim, você foi lá e acelerou. Qual a probabilidade, né, de você se envolver no acidente de trânsito? Muito maior. Chega a ser quase dolo eventual, né? Você vê que se confunde as coisas, né? Que na verdade você assumiu o risco de, né, disso ocorrer. Vamos aqui a segunda. Culpa própria e culpa imprópria. Aqui tá faltando... Não, tá certo. Não, tá certo. Culpa consciente, culpa inconsciente. Tá tentando lembrar uma outra culpa aqui. Mas é essa aqui. Entretanto, a diferença é que no dolo eventual você assume o risco de produzido não se portando com a sua ocorrência. No caso da culpa, é isso, né? Você acha que não vai ocorrer o acidente, não vai dar errado, né? Você acredita que as coisas não vão ocorrer da forma que você pensa. Culpa própria e culpa imprópria. A culpa própria é aquela na qual a gente não quer o resultado criminoso. A culpa propriamente dita. A culpa própria é aquela na qual a gente não quer o resultado criminoso. É a culpa propriamente dita. Pode ser consciente, quando a gente prevê o resultado como possível, ou inconsciente, quando não há essa previsão. Na culpa imprópria, a gente quer o resultado, mas por um erro inexcusável, acredita que o está fazendo amparado por causa de uma excludente da ilicitude ou da culpabilidade. É o caso do pai que, percebendo um barulho na madrugada, se levanta e avista um vulto, determinando sua imediata parada. Como o vulto continua, o pai dispara 3 tiros de uma arma de fogo contra a vítima, acreditando estar agindo em legítima defesa de sua família. No entanto, ao verificar a vítima, percebe que o vulto era seu filho de 16 anos, que havia saído escondido para assistir um show de rock, no qual havia sido proibido de ir. Neste caso, embora o crime seja naturalmente doloso, pois a gente quis o resultado por questões de política criminal, o Código determina que lhe seja aplicada a pena correspondente à modalidade culposa, nos termos da artigo, ou seja, é a culpa imprópria. Você quis aquele resultado, mas teve um erro, né, de ilicitude, erro de culpabilidade, que eles chamam. Vamos ver o artigo aqui. É isento da pena quem, por erro plenamente justificado pela circunstância, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria ação legítima. Não há isenção da pena quanto ao erro que deriva de culpa, e o fato é punível como crime culposo. De culpa. Vamos entender, o problema é que não botou o exemplo aqui da culpa consciente, mas vou voltar aqui, não sei se você entendeu a culpa consciente. Culpa consciente é aquela que você... É quase o dolo eventual, né? Você achou que saberia que podia dar ruim, mas você realmente acabou indo. A culpa inconsciente é aquela que você nem previa que poderia dar aquele resultado, mas agiu de forma culposa. Eu acho que melhor aqui para tentar explicar seria amarelo e vermelho. Aquela inconsciente que não aprofundou aqui, mas tem alguns livros que aprofundam mais. Então, assim, o dolo, entretanto, a diferença entre o que é o dolo eventual, o agente assume o risco de produzir, não se portando com ocorrência, na culpa consciente, o agente assume o risco de produzir o resultado, pois acredita sinceramente que ele não assume. Acredita sinceramente que ele não ocorrerá. Então, essa é a diferença. Culpa própria e imprópria. Vamos ver o que tem aqui. A culpa foi bem resumido mesmo. Cuidado, não existe a chamada compensação de culpas. No direito penal brasileiro, exemplo, imagine que Júlio, dirigindo seu veículo, avança o sinal vermelho e colide com o veículo de Carlos, que vinha na contramão. Ambos agiram com culpa e causaram-se lesões corporais. Neste caso, ambos respondem pelo crime de lesões corporais, um em face ao outro. Então, aqui ele está falando que não existe compensações de culpa. Quem é o mais culpado?
É tipo assim, quem é o mais culpado? Não existe, todo mundo vai responder. Entendeu? Quem é o mais culpado? É o cara que estava na contramão ou quem ultrapassou o sinal vermelho? Não existe. Ah, eu acho que o mais culpado, só quem deve responder pela culpa é o cara que estava na contramão. Não, mas peraí, você também ultrapassou o sinal vermelho. Ah, o mais culpado é o cara que estava em alta velocidade, acima do limite. Ou o cara que ultrapassou o sinal vermelho. Os dois estão errados. Não existe o mais, que é o que ele quer falar, não existe compensações de culpa. Todo mundo vai responder. Ah, quem estava errado era o cara que ultrapassou o sinal vermelho. O que bateu estava certo, mas estava sem carteira de motorista. Também vai responder, não interessa. Mas não existe uma compensação. Eles dizem, eu ultrapassei o sinal vermelho, mas você estava sem carteira. Entendeu? Seria isso, seria você tentar levar para a justiça e dizer, não, vou absolver, né? Não punir esse aqui, porque esse aqui é mais culpado do que o outro, entendeu? Na verdade, os dois vão responder. Crime Peter doloso. Né? Então, vimos o crime culposo, crime doloso, o crime culposo, Peter doloso. Qual é a figura do Peter doloso? Ainda a figura do crime Peter doloso, ou Peter intencional. O crime Peter doloso ocorre quando o agente com vontade de praticar determinado crime, dolo, acaba por praticar crime mais grave. Não com dolo, mas por culpa. O exemplo clássico é o crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no artigo 129, parágrafo 3º do CP. Nesse caso, o agente provoca lesões corporais na vítima mediante conduta dolosa, que é, na verdade, fazer uma lesão grave. No entanto, em razão de sua imprudência na execução, ou seja, excedeu, acabou por provocar a morte da vítima, que é um resultado não pretendido, culpa, ou seja, um Peter doloso. A doutrina distingue, no entanto, o crime Peter doloso do crime qualificado pelo resultado. Vamos lá. Para a doutrina, o crime qualificado pelo resultado é um gênero, no qual o crime Peter doloso é uma espécie. Por exemplo, um crime qualificado. Crime qualificado é o seguinte: você tem um homicídio, e aí você cometeu um homicídio com requintes de crueldade. Você não responde só pelo homicídio, você já responde pela qualificação, né, do crime. E quando você fala em crime qualificado, provavelmente, na maioria dos casos no direito penal brasileiro, a pena do qualificado é maior do que a pena normal. Então, você matou alguém por, sei lá, a gente chama de coisa banal, né? Por motivo fútil. Se você for enquadrado no motivo fútil, é maior, a sua pena provavelmente vai ser maior do que a pena do motivo normal. Tipo, a pessoa te xingou e, sei lá, eventualmente criou uma rixa, alguma coisa com você, sei lá, matou, é uma coisa. Agora, a pessoa simplesmente lá bateu no seu copo, derrubou seu copo, pediu desculpa, aquela coisa toda, e você mesmo foi lá e, puf, matou a pessoa. Ou seja, já é qualificado. Porque foi um motivo fútil, né? Tipo, o cara bateu, derrubou um copo de cerveja seu, começou uma discussão e você matou a pessoa nem falou, tentou pedir desculpa. Então é chamado crime qualificado. E é isso que ele está explicando aqui, que o Peter doloso é como se fosse um gênero, uma espécie, né? Do qualificado. Então ele fala assim, a doutrina distingue, no entanto, o crime Peter doloso do crime qualificado pelo resultado. Para a doutrina, o crime qualificado pelo resultado é um gênero. Então, tem um gênero, o crime qualificado, o qual o crime Peter doloso é uma espécie. Um crime qualificado pelo resultado é aquele no qual, ocorrendo determinado resultado, teremos a aplicação de uma circunstância qualificadora. Aqui é relevante se o resultado que qualifica o crime é doloso ou culposo. No delito Peter doloso, o resultado que qualifica o crime é necessariamente culposo. Ou seja, não há dolo na conduta inicial e culpa em relação ao resultado. Quer dizer, não há dolo na conduta inicial e culpa em relação ao resultado que efetivamente ocorre. Vamos ao exemplo que fica melhor para entender. Maria agride Luciana com a intenção apenas de lesioná-la, dolo de praticar o crime de lesão corporal. Contudo, em razão da força empregada por Mariana, Luciana cai e bate com a cabeça no chão, vindo a falecer. Mariana fica chocada, pois de maneira alguma pretendia
a morte de Luciana. Neste caso, Mariana praticou o crime de lesão corporal seguida de morte, que é um crime Peter doloso. Dolo na conduta inicial, mas resultado obtido atitude de culpa sem intenção. Então, Peter doloso você vai cometer um crime doloso em relação a uma finalidade e acaba, em relação a essa finalidade, né, sendo o crime maior, mais qualificado, mas ele ocorreu por meio de culpa. Dá até para fazer assim. Não, eu pensei uma coisa errada, não. Não, eu ia falar besteira, porque pretérito é passado, né? Então eu ia falar besteira por isso, que eu ia fazer uma associação ao futuro, né? Porque assim, apesar dela querer bater o dolo de agredir, por exemplo, quando ela estava batendo ali, a mulher caiu e meteu a cabeça no chão. Não era o intuito dela de matar, mas a mulher ali, quando acertou a nuca dela sem querer, aí eu ia falar pretérito para futuro, mas não tem nada a ver, não. Não, pretérito porque seria pretérito é passado. Entendeu? Não, essa é só uma memória associativa. Tá. Eu fazer uma memória associativa. Os casos assim, vários casos que ocorrem Peter doloso, né? Várias situações em que, assim, no furto ocorre muito isso, né? Você vai lá e na verdade, quer furtar e acaba, né, por algum motivo, na verdade, quebrando, né? Ou fazendo algum tipo de vamos dizer assim, acaba virando o outro. Na verdade, vai acabar respondendo por roupa. Né? Não é senão aquele... Não é culposo. Ou senão aquele... como é o nome daquele que fala? Que você mata a pessoa? Latrocínio, né? Latrocínio. Às vezes a pessoa está querendo ir só assaltar e ali no meio a vítima reage, ele vai lá e senta o dedo. Então, assim, a intenção dele era de roubar. Mas acabou... seria o dolo... Aí eu acho que dolo, né? seria o dolo subsequente, né? A não ser que você, sem querer, matou a pessoa ali. Tipo, disparou a arma, tipo, não queria e o dedo escorregou, estava rendendo ele. Agora é diferente do latrocínio, porque no latrocínio você, na verdade, sim, você roubou e aí com medo da pessoa te denunciar ou a pessoa reagiu, aí você foi lá e matou ela porque quis. No culposo, você, na verdade, você tem que ter, para virar esse Peter doloso, na fase após o roubo, você matar a pessoa por uma negligência, imperícia, destravou a arma sem querer, ela disparou sem você querer ali na hora. Uma briga física ali, a pessoa foi lá e atirou, né? Ou não? Mas aí de novo vira latrocínio. Teria que, tipo assim, eu acabei de assaltar a pessoa, deixei ela ali no lado do carro, tô com a arma aqui, a arma, puf, disparou, matou ela. Ela nem ia reagir, nem eu ia matar ela. A arma bateu no chão e matou ela. Né? Aí seria nesse caso aqui do Peter doloso. Né? Que a segunda parte não foi com dolo, nem foi mais com culpa. Né? Disparou a arma. Vamos aqui ao crime mais 15 minutos aqui. Crime consumado, crime tentado e o crime impossível. O intercrimes. O intercrimes é o caminho do crime. Né? É um inteirinho. Ou seja, o itinerário percorrido pelo agente até a consumação do delito. O intercrimes pode ser dividido em 4 partes. Cogitatio, que é a cogitação, né, pensamento. Então, é a representação mental do crime na cabeça do agente. A fase inicial, na qual o agente idealiza como será a conduta criminosa. Trata-se de uma fase interna, ou seja, não há exteriorização da ideia criminosa, adoção de preparativos, nada disso. Assim, a cogitação é sempre impunível, ou seja, em razão do princípio da exteriorização do fato, ou materialização do fato, que impede a punição de atitudes internas da pessoa, pois não sai da esfera psicológica da gente. Ou seja, que nem eu falei para você, o fato de você pensar em cometer o crime não tem como punir você. Tá? Na fase da cogitação, eu acho que eu vou fazer merda. Se você não expressar, exteriorizar isso, ninguém vai saber. Como é que eu vou punir o seu pensamento? Eu nem sei o que é que você está pensando. Seria impossível. Se eu tivesse uma máquina, né, uma inteligência artificial que lesse pensamentos. Né?
Hoje em dia a gente tem uma máquina que lê pensamentos, né? Não sei se você sabe, Facebook, rede social, Google. Você começa a procurar lá como matar minha mãe no Google, você já está cogitando, né? Você já teria como. Entendi, Não tem no Google você punir a pessoa, né? Ou não sei se entendi. não sei que seria essa a segunda parte aqui, atos preparatórios. Vamos lá. Aqui o agente adota algumas providências para a realização do crime, ou seja, dá início aos preparativos para a prática delituosa, sem contudo iniciar a execução do crime propriamente dito. José quer matar Maria. Para tanto, José vai a uma loja e compra uma faca bem grande. Como regra, os atos preparatórios são impuníveis, ou seja, o fato de você comprar uma faca, uma arma, ainda não dá para punir a pessoa. Né? Se ela comprou dentro da lei o armamento, como é que eu vou punir? Apesar de repente, ela já está no intento de saber, eu vou comprar essa arma porque eu vou matar o fulano de tal. Mas não tem como a polícia chegar lá. Né? Imagina Aí você já ir lá entra. no balcão da loja, vende uma arma aí que eu vou matar um cara. Não sei quem é, não sei. O cara pode se negar a te vender, mas não tem como prender o cara, né? Você não sabe nem quem é, não sabe nem se é verdade, se o cara é louco. Já que o agente não chega sequer a iniciar a execução do crime. Todavia, os atos preparatórios serão puníveis quando configurarem por si só um delito autônomo. Se for um delito autônomo, você prende. Vamos lá, qual é o caso do delito autônomo? Ato preparatório. José quer falsificar várias notas de R$ 100, que é praticar o crime de moeda falsa, artigo 289 do Código Penal. Assim, José compra um maquinário destinado a falsificar a moeda. A princípio, essa conduta será um mero ato preparatório impunível. Todavia, neste caso específico, o CP já criminaliza essa conduta preparatória, estabelecendo um tipo penal autônomo, que é o crime de petrechos de falsificação, artigo 291. Ou seja, o CP já considera crime a aquisição do maquinário. Vocês têm atos preparatórios que já... Ou seja, por exemplo, vamos lá, eu quero, na verdade, roubar um carro, né? Quero... Ah, não, mas aí vai entrar na tentativa. Ia dizer que a pessoa estava, sei lá, tentando roubar ali o carro, né? Para entrar, para fazer o roubo do carro, quebrou o para-brisa do carro. Ali ele já cometeu dano ao patrimônio, né? Crime de dano. Mas esse, Só que aí, esse, se ele for pego, ele vai ser responder pela tentativa, né? Porque já estava... Mas esse exemplo aí, irmão, ó, já está muito claro, porque assim, ó, por exemplo, uma faca, como ele falou anteriormente, você comprar uma faca não quer dizer nada. Você vai lá, vai cozinhar, o cara é cozinheiro, a esposa está precisando da faca porque a vaca está velha, então não tem como caracterizar essa segunda parte da outra página. Como é que é o nome? Que a gente leu. Qual? O anterior a esse, 1.2. Não tem como caracterizar o 1.2, que é o preparatório. Por quê? Porque, de certa forma, ele está se preparando, mas isso é uma coisa subjetiva, né? Uhum. Ainda está na mente, aí ele vai lá e comprou, só que não necessariamente a gente pode ligar uma faca a uma tentativa de homicídio com arma branca. Mas já no caso desse que ele citou aqui no exemplo, de comprar um maquinário, ali já caracteriza, porque ali você vai fazer o que com aquele maquinário? Se o fim daquele é só mesmo, entendeu? Vamos aqui, atos executórios. Os atos executórios são aqueles por meio dos quais o agente efetivamente dá início à conduta delituosa, por meio de um ato capaz de provocar o resultado. Por exemplo, José quer matar Maria. Para tanto, espera Maria passar pela porta de sua casa, e quando ela passa, dispara contra ela um projétil de arma de fogo. Neste momento, se inicia a execução. Diferenciar o que é ato de execução e do que é ato preparatório não é tarefa fácil. A doutrina é bastante tormentosa a respeito, havendo algumas correntes. As principais são teoria material. Então, isso aqui é o que cai em concurso. Tipo, teoria para diferenciar o que é ato executório e ato preparatório. Teoria material, hostilidade ao bem jurídico. O agente inicia a execução quando cria uma situação de perigo ao bem jurídico. Por exemplo, José querendo matar Maria se posiciona atrás de uma moita.
esperando que ela passe. Neste caso, já teríamos a execução do delito. Teoria objetivo formal. Para esta teoria, a execução se inicia quando o agente dá início à realização da conduta descrita no núcleo do tipo penal. Assim, no exemplo anterior, ainda não haveria execução, pois o agente ainda não teria dado início à execução da conduta de matar, ou seja, a teoria objetivo formal é o que está na lei, só na hora de tentar matar. Na material, só o fato de eu me esconder para esperar ela, já estou iniciando a execução do crime. Para a teoria objetivo formal, só no momento em que eu disparasse é que eu estou cometendo a execução. Está ocorrendo a execução, os atos executórios. Teoria objetivo material. Juntou as duas, tanto a material quanto a objetivo. Para esta teoria, haverá execução quando o agente realizar a conduta descrita no núcleo de penal, bem como quando praticar atos imediatamente anteriores à conduta descrita no tipo penal, partindo-se da visão de uma terceira pessoa. Exemplo, no primeiro exemplo, haveria execução quando José estivesse esperando Maria passar. Ou seja, tem a teoria material, que entende que qualquer ato que você já está indo na direção de executar o crime, você já está nos atos executórios. Atos executórios é justamente para a gente identificar se houve a tentativa, né? Por isso que é importante entender o que é ato executório. Na hora que você inicia um ato executório e você não for pego, você já vai ser punido pela tentativa, se o crime houver, né, punição para a tentativa, ou seja, houver punição para o caso tentado. Objetivo formal, só se eu estiver fazendo aquele ato que é diretamente vinculado ao que está previsto no núcleo tipo penal. Quando a gente fala núcleo tipo penal, quando está dizendo assim, aceitar, né, pedir, esses verbos é o núcleo do tipo penal. Então, tipo, matar. Matar é específico, né? Então, tem que usar alguma coisa para matar a pessoa. Consumir, aí tem que usar o verbo lá, consumir. Isso é o núcleo tipo penal. Então, só seria, no caso, no objetivo formal, quando você estivesse já executando um desses verbos da língua portuguesa para fazer o crime. A teoria objetivo material, ele juntou as duas, tanto faz. O cara se esconder da moita, quanto o cara dá o primeiro tiro, já iniciou os atos executórios. A partir dali, você já está tentando o crime. Se você não consumar, você já tentou. Teoria objetivo individual. Para esta definição do que é ato executório, passa necessariamente pela análise do plano do autor do fato, ou seja, do seu dolo. Assim seriam atos executórios aqueles que fossem imediatamente anteriores ao início da execução da conduta descrita no núcleo tipo. Exemplo, José quer furtar uma casa, invade a residência. Neste caso, mesmo não tendo ainda dado início à subtração, já haveria o ato executório. Não há consenso, mas vem sendo firmado a adoção da teoria objetivo individual, ou seja, no Brasil, a teoria objetivo individual. Embora haja quem sustente ter sido adotada a teoria objetivo formal, complementada para análise do plano do agente, a fim de abarcar também os atos imediatamente anteriores à realização do tipo penal. Então, ele está falando que acha que aqui no Brasil é a teoria objetivo individual. Ou seja, individualmente, o que eu estou fazendo se já é ato executório. Porque o objetivo material, ela é do ponto de vista do coletivo, ou da pessoa. Como assim? Deixa eu explicar de novo aqui. Ele fala aqui, no objetivo material, a gente realiza a conduta de penal, bem como praticar imediatamente o conteúdo descrito no núcleo do tipo. Partindo-se essa parte aqui final, que é para você entender. Aqui, partindo-se da visão de uma terceira pessoa. Ou seja, partindo da visão de uma terceira pessoa, o fato da pessoa estar na moita já é executório. No caso do teoria objetiva individual, é partindo-se da visão individual do agente. Ou seja, para mim, eu já estou fazendo aquilo, entendeu? Eu pular o muro já é a execução do furto que eu vou fazer, individualmente? De uma terceira pessoa pular o muro do coletivo, seria já a execução? Não sei.
estou vendo a pessoa pular o muro, ela pode estar querendo pegar a manga, não está querendo roubar a televisão da pessoa, entendeu? Mas é do individual, a pessoa não está pulando ali o muro para pegar cajá, para pegar a manga, tá ali para individualmente ele vai roubar já a casa, roubar não, desculpa, vai furtar. Consumação. Aqui o crime atinge sua realização plena, havendo a presença de todos os elementos que o compõem, ou seja, o agente consegue realizar tudo que o tipo penal prevê, causando a ofensa jurídica prevista na norma penal. Temos aqui, portanto, um crime completo e acabado. Exaurimento. O que é o exaurimento? O exaurimento é uma etapa pós-crime, ou seja, um acontecimento posterior à consumação do delito, não alterando a tipificação da conduta. Exemplo, José pratica falso testemunho no processo que envolve Maria, crime de falso testemunho consumado. Após isso, Maria é condenada em razão do testemunho falso de José, consequência que é mero exaurimento do delito, não alterando a tipificação do crime. É o caso também do um crime de corrupção, né? Porque no tipo penal de corrupção é você aceitar a vantagem. Aceitar, não é você receber. O termo não é receber, é aceitar. Você vai lá, né, e negocia com o cara, aceitou, você já cometeu corrupção. Quando a pessoa recebe o dinheiro no momento posterior, já é o exaurimento do crime, entendeu? Você já aceitou, já se corrompeu. O fato é um crime formal, né? Então você já aceitou. Parar por aqui hoje, deixar a tentativa para amanhã, que é grande. Então, a gente viu bastante hoje. Então, a gente viu desde o crime doloso, né? Os tipos de dolo, né? Vimos o crime culposo, o crime, a culpa consciente e inconsciente, culpa própria e imprópria. Quando chegar nas questões, a gente vai massificar, a gente vai voltando, a gente vai memorizar melhor. Crime péter doloso, né? Que é aquele crime que você tem um dolo em relação inicial e o culposo em relação ao resultado. E a gente viu aqui o intercrimes, que é a cogitação, os atos preparatórios, né? Os atos executórios, vimos as teorias dos atos executórios, teoria material, teoria objetivo formal, teoria objetivo material, teoria objetivo individual. Consumação, né? Que simplesmente, né, a parte, né, que aí do tipo penal que você realmente faz, e o exaurimento do crime, né? Que aí é simplesmente consequência da eventual situação. Roubou e gastou dinheiro. Não roubou o seu dinheiro e foi lá e gastou. O gastou é exaurimento do crime, não interessa para a punição. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Parar aqui a gravação.